galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Maratona 4 Expert. Já estamos aqui no nosso cenário, na live de amanhã, e hoje nós vamos falar sobre mapeamento com drones. Vamos falar com o Rafael da Maps4Me, com o Cristiano Zerbato e com a Naira Souza, eles que são especialistas em mapeamento, dão treinamentos, consultoria e, na minha opinião, é um dos assuntos que eu mais gosto, que eu acho mais importante para quem trabalha no setor de drones agrícolas, até porque você consegue monitorar a topografia, saber as condições da área que você vai aplicar e fazer a integração utilizando alguns softwares. Então vai ser um bate-papo muito legal. A gente já vai chamar a galera para entrar na live aqui. O Rafael, a Nara já está na área aí também. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Tamilon. Boa noite, Cristiano. Boa noite, tudo Beleza? bem? Boa noite. Nayara, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Me desculpem a voz aí, que eu fiquei sem voz nesse final de semana e eu ainda tenho uma sequência de várias lives, quero ver como que eu vou fazer. Mas, primeiramente, agradecer a participação de todos vocês, dizer que admiro muito o trabalho que vocês fazem e de todas as lives que eu fiz, esse é o tema que eu mais gosto. Para quem não sabe, né, o meu background é toda a parte do mapeamento e com a evolução dos drones de pulverização, a gente tem trazido esses conhecimentos para quem trabalha com drone de pulverização, exaltando as vantagens que um drone de mapeamento pode trazer, seja pelos índices vegetativos, a parte planimétrica, ou principalmente por poder conhecer bem a área. Porque um dos principais problemas da pulverização são os acidentes. Então, uma vez que você conhece fio, poste, a área que você pode perder sinal, se torna muito mais seguro e mais eficiente. Mas, antes de começar, estão vendo um aviãozinho aqui, ó, no canto inferior direito? Clique em cima dele e vão mandar para pelo menos 5 pessoas, todo mundo. Vou mandar aqui, ó, para a Kiara, vou mandar para o Gustavo, para o Lucas, vou mandar para o Firmo, galera da JR e a galera da Mosma. Maravilha. Mandem aí também para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento maravilhoso. Eu vou começar aqui pelas mulheres, pelas damas. Nayara, se apresenta aí por gentileza, fala um pouco sobre a sua trajetória, como você entrou no mundo dos drones e o que você faz atualmente. Boa noite a todos. Sou aqui de Goiás, Goiânia, Goiás, um pouquinho distante de vocês. Trabalho com drones nessa parte de mapeamento por conta da graduação. Eu sou formada em agrimensura, sou tecnóloga em agrimensura, pós-graduada em geoprocessamento, e na agrimensura, no meu primeiro dia de aula, o professor colocou 2 asas no negócio lá na época e lançou esse trem para cima. Eu falei, olha, eu quero medir terra assim. Quero medir terra desse jeito, não quero andar na propriedade, não. E na época aqui em Goiás só tinha um asa fixa, quem tinha era o FG, e aí despertou interesse, eu comecei a entrar nessa área de mapeamento nessa época, já tenho 10 anos, e 7 anos de instrução, Senar Goiás, Senar Mato Grosso agora, e trabalhando aí com mapeamento aéreo esse tempinho aí um pouquinho. E com 10 anos de drone, você já é considerada velha nesse mundo que evolui tão rápido. Exatamente. Maravilha. Cristiano Zerbato, se apresenta aí por gentileza. Bom, boa noite a todos, né? Bom, o Tamilon já conhece bastante minha história. Conheci o Tamilon em 2019, foi, se não me engano, né, lá na Apareci Super Agro, né, Tamilon? E minha história vem... Estão ouvindo? Minha história vem desde, né, eu sou formado em Viçosa e desde lá, né, 2010, por aí. Eu formei em 2011, mas eu fazia estágio no escraviário, né, no departamento de engenharia agrícola. E naquela época o drone ainda estava um pouco distante. Lá a gente utilizava os outros aparelhos, né, espectroradiômetro, tripé de 3 metros, para detectar na época, né, a doutoranda que eu acompanhava era mancha angular e mofo branco em feijoeira. Então, minha história... Passei por outras áreas, né, dentro da graduação, mas quando eu topei nessa, eu fiquei nessa. Né? Eu lembro que até meu primeiro trabalho no Congresso, que foi no Combap na época, foi com NDVI, já era NDRE já.
né, a gente pegava os dados do espectraradiômetro. E daí em diante fiz um mestrado, doutorado em agricultura de precisão na Unesp de Jabuticabal e fui professor lá por 6 anos também. E nesses 6 anos orientei mestrando, doutorando, todos na área de mapeamento, né, com drones, parcerias, né, na parte de índices de vegetação, né, todo esse estudo aí. E hoje, né, eu saí do cargo público, né, hoje eu sou parceiro da Mercadão dos Drones, né, aqui em Votuporanga, né, continuo dando aí os cursos, igual o Tamerlan da Alcar, cursos em loco aí para usinas que vem procurando bastante, principalmente nesse ambiente novo de pulverização e também de mapeamento, pensando em falhas e tudo mais, porque a gente aqui vive, querendo ou não, no interior de São Paulo vive muito cana-de-açúcar, né? E hoje, assim, 100% da minha vida é com drones, né? Tanto mapeamento quanto pulverização. Maravilha, maravilha. Parabéns pela coragem de ter largado o funcionarismo público. A maioria das pessoas não tem coragem de largar, né, uma certeza para empreender. Eu tenho certeza que você não se arrependeu em nenhum momento. Ainda mais que a gente está atuando num setor que está pujante. Rafael, se apresenta aí, por gentileza. Boa noite, pessoal. Espero que meu áudio esteja bom. Não sei se vocês estão escutando bem. Legal. Tá, eu quero agradecer primeiramente aí o convite, tá? Parabéns pela essa iniciativa. Bom, pessoal, eu sou de Maringá, no interior do Paraná, região norte do Paraná. E eu sou engenheiro agrônomo de formação, mas eu tive um caminho um pouco diferente da parte agro, né? Logo que eu me formei em 2004, eu comecei a trabalhar com topografia, né? E aí a vida acabou me levando para caminhos aí, eu acabei trabalhando mais na construção civil do que com agro diretamente, né? Então eu trabalhei no setor energético durante muitos anos e eu acabei introduzindo o drone há mais ou menos, vai fazer 9 anos que eu introduzi o drone nas tarefas ali que a gente tinha na construção civil, né? Eu trabalhava no setor energético, então eu trabalhava em um departamento onde a gente mensurava, né, os danos causados pelas obras, pelas linhas de transmissão. Então a gente já tinha contato com mapeamentos, mas com aviões, né? Que a gente mapeava áreas imensas, né? Só que a gente mapeava antes de começar os projetos, né? E depois que a gente fazia o projeto em cima do mapeamento, a gente começava a obra e a gente cria danos, a gente vai danificando lavouras, etc, né? E esse pós, né, essa medição de danos, ela tomava muito tempo. Então eu acabei introduzindo o mapeamento aéreo ali com drones para a gente otimizar isso, né? E funcionou muito bem, e funcionou tão bem que acabou dando uma demanda. Então, nisso, eu acabei criando uma ferramenta de processamentos online para mim mesmo, né? Eu criei, não era aberta a ferramenta, eu criei, então eu usava ali com a minha equipe, com o meu time, e resolvi tornar isso público, né? Resolvi botar um preço, tornar público, e a coisa foi tomando uma dimensão que acabou fazendo com que eu pudesse sair da empresa que eu trabalhava. Então, hoje eu tenho essa ferramenta de processamentos, né? E aí as consequências foram vindo. Hoje eu trabalho com o YouTube também, acabei me aproximando bastante da parte de pulverizações aí com colegas da região aqui, pessoal da Paraná Drones, né? Então, assim, auxiliei bastante eles em mapeamentos e acabei entrando também um pouco nesse time aí do agro, né? Nesse sentido. Maravilha, maravilha. E aí vamos sempre seguir essa ordem, Nayara, Cristiano, Rafael. Aí faz as rodadas de perguntas, aí um vai complementando. Nayara, é Nayara ou Naira? Nayara. Ah, Nayara, então tô falando certo. Como que você tem visto a evolução dos drones, né? Os de mapeamento, principalmente, mas de modo geral, o mercado de drones que a gente comentou que quem trabalha com drone há 10 anos já é um pioneiro, um velho de guerra. E aí, o que a gente viu lá do Phantom 1, Phantom 2, Phantom 3 começou a fazer automação de voo, e hoje, né, hoje aqui ó, atrás eu tenho um Mavic 3 multispectral, a gente tem drones com muita tecnologia embarcada. Comenta um pouco aí para a galera sobre a sua perspectiva da evolução dos drones nesses 10 anos que você está atuando. Melhorou bastante câmera, né? Além das câmeras, assim, a compatibilidade com aplicativos, inovação com aplicativo. Eu também comecei nessa parte de aerolevantamento, planejando voo no AutoCAD, fazendo voos para aviões. Hoje você consegue tudo muito simples, direto em um aplicativo de voo.
tem a linha mais simples aí no mercado, tem a linha de mapeamento Enterprise, né? Também que chega aí batendo de frente e que mudou muito. Além de crescer bastante nessa parte de configurações de câmera, elas vieram também várias tecnologias agora, que eu gostei bastante, que é de ter um GNSS, né, um GPS embarcado diretamente na câmera. Antes a gente tinha com poucas correções, taxa de correção baixa, a gente já tem com correção, o RTK com taxa de correção mais alta, o que pode para topografia e também para pulverização ter mais precisão. A gente encontrava aí de 10 Hz apenas, né, aquela leitura, taxa de leitura ali durante o voo. Então, antes só vinha o drone com essa taxa de correção, só vinha os drones com o RTK, hoje já não é só o drone, também é a câmera. E a câmera para mapeamento com correção, é maravilhoso, com certeza. Fora que não tem só RTK mais, tem RTK, tem TTK, tem outras metodologias que cresceram. Vejo que pode surgir novos softwares, novos aplicativos e novas aeronaves. Também a questão de agora ter bases, né, para isso. Não tínhamos isso anteriormente, tanto é que não era nem possível voos autônomos, a gente adaptava tudo para que isso pudesse acontecer. E fora a segurança de voo também, né? Os primeiros Phantoms iam tudo embora. Agora eles costumam ficar mais, né? Cair menos, tem mais segurança de voo. Então eu vi que essa tecnologia avançou muito em questão de ter a base agora da RTK2, a ExmoBolt também que veio com uma base, outras, a Shag também tem base. Todas elas estão gerando essa tecnologia para ter maior segurança de voo e facilitar principalmente a questão de precisão, que não é muito entregue, não é muito entendido para os leigos, né? É uma parte muito técnica. Então, tem uma garantia maior para não deixar seu drone cair. Eu vejo que isso daí e tende a melhorar cada vez mais e simplificar cada vez mais. Eu vejo dessa forma. E a convergência, né, de algumas tecnologias, a popularização da internet, hoje com o Starlink, a gente tem internet em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Então, antes não tinha-se uma internet de qualidade. Então, um N-Trip já é possível. Então, tem várias coisas que outrora não existiam, hoje já é uma realidade. Cristiano, comenta aí também, se você quiser abordar um pouco sobre as câmeras multispectrais também, que você domina bastante. Show de bola. Eu lembro até dos Phantoms antigos, né? Até para atualizar, você tinha que baixar a atualização, colocar num cartãozinho e colocar no equipamento, né? A única coisa que eu fico triste um pouco no ambiente, quando a gente fala de drones no mapeamento, a gente está falando quase 100% de DJI, né? O que eu sinto um pouco, por exemplo, tem muito cliente ainda que tem o Phantom e hoje você vai no Smart Farm Web, por exemplo, as imagens do Phantom já não sobem mais, né? Exatamente. Mas, ó, Então, tem um amigo meu, é o Thiago Tidix Reis, ele é da T2R. Ele mexeu no EXIF das imagens lá, agora ah, é? qualquer drone aceita. Ele engana o software lá, ele está desenvolvendo um aplicativo que vai permitir Mini 1, Mini 2, Mini 3, qualquer um roda no Terra e no Smart Farm. Aí sim, show de bola. Porque ainda tem, né, cara? O Phantom, na verdade, na época, acho que 80% era Phantom, né? Foi um dos mais vendidos, né? E a evolução de câmera e de bateria, né? Hoje a gente tem os drones aí que duram, né? Um pouco mais a bateria, 40 minutos aí, o Air 3 para cima. Pena que não liberou esse SDK, até perguntei, né, pro Rafael, é isso? Pro Isso. Rafael, ele me respondeu lá, ele mandou um vídeo dele, né? Porque já tem pessoas que querem saber o Air 3, o Air 3S, mapeia, não mapeia. Mas enfim, evolução, pensando na câmera muito espectral que você me perguntou, evoluiu bastante, principalmente na questão de correção, na questão vamos dizer, de confiabilidade, porque a gente fez, na época, fazia muito experimento. Não estou falando mal dessa câmera, mas vou ter que falar dela, por exemplo, Sequoia da vida, né? Tinha muito erro radiométrico ali, não condizia muito com a realidade, e isso veio evoluindo, né? Com com a tecnologia, tanto nos drones da DJI quanto em outras câmeras, né? Eu lembro que uma das câmeras muito boas, e ainda são muito boas, é a câmera da Mica Sense, né? Uma câmera que dava quando a gente falava de experimentação, né, trazia uma confiabilidade muito boa. Aí veio do Phantom 4, né, com a câmera multispectral. Antes de eu sair da Unesp, eu aprovei um projeto na FAPESP e comprei um desse, né, e ficou lá para o pessoal fazer experimentos, né, experimentos pensando principalmente na cana-de-açúcar, né, na parte de correlacionar os índices de vegetação com dados de plantas, com níveis de nutrientes, enfim. E hoje a gente tem
M3M e a gente sente aí que se vai ter uma nova base RTK, provavelmente, talvez vai ter uma evolução nesses drones também. Então evoluiu bastante, principalmente nessa questão de radiometria, né? De banda, de comprimento de onda, né? Para a gente padronizar, né? Padronizar quando a gente pensa em pegar esses dados e transformar esses dados num resultado, né? Porque a gente sempre fala, né? Agricultura de precisão é quando a gente tem dados e transforma isso em resultado. Não adianta nada a gente ter um mapinha colorido na mão e só por isso, né? Então, nessa parte de confiabilidade de dados, né, eu vejo uma evolução muito grande nas câmeras multispectrais. E não significa que esses drones ou mais antigos ou mais simples não tem como mapear, né? É que a indústria, ela é capitalista. Então ela quer que você compre o drone de 30 mil e não o de 6, 7 mil para fazer a mesma coisa. Então eles criam bloqueios para nos impedir. Mas como o brasileiro é bom de gambiarra, é bom de adaptações, aí a gente acaba tentando usar, né, especialmente para quem está começando mais simples, com pouco dinheiro, fazer isso. E um dos maiores mestres nisso é o Rafa aí na Maps for Me, que dá várias dicas. Hoje mesmo ele mandou 3 vídeos lá para drones mais simples. E aí, Rafa, se você quiser conversar nesse assunto também de o que temos hoje de drones mais simples, o que é Uhum. possível, o que dá para adaptar, o que dá para fazer na unha, né, em que escala dá para fazer na unha, Isso aquele aí. aplicativo, aquele site que você citou, enfim, Drone Link, comenta aí um pouquinho para a galera. Tá bom. Realmente, o brasileiro dá jeito mesmo. E, bom, meu público sempre começou com um público, vamos dizer assim, custo-benefício, né? Então, assim, e essa evolução dos drones e essa evolução comercial da DJI, ela acabou realmente bloqueando esses drones para que você se force a comprar a linha Enterprise, o que é uma jogada comercial e eu não vejo nada errado nisso, né? Como fabricante, eles não estão errados, mas a gente vai tentando deixar o custo-benefício. Então, eles pararam de liberar o SDK, que é o sistema de desenvolvimento para terceiros, né? Então, do Mini 4 para frente, você já não consegue mais. O último drone que eles liberaram foi o Mini 3. Porém, esses drones eles têm aquela função de trabalhos waypoint, né? Que não foi desenvolvido para mapeamento, foi desenvolvido para que você faça rotas pré-programadas de filmagem, de fotografia, etc., né? E aí o pessoal desenvolveu uma ferramenta, e essa ferramenta ela foi desenvolvida lá fora, ela não foi desenvolvida no Brasil, né? Eu comecei a pesquisar isso, até soltei um vídeo uma vez de uma ferramenta, e depois um pessoal aqui do Brasil, né, da Space Maps, acabou desenvolvendo um sistema deles, bem similar a esse outro, né? Só que ele é bem mais prático, e aí a gente sempre dando uma força aí para o pessoal, para que a gente desenvolva mais os nossos sistemas brasileiros, né? A gente conseguiu essa solução, né? Então, você consegue hoje mapear com Mini 4, com Air 3, Air 3S, Air 3, enfim, todos, né? Até a linha Mavic 3, né? Que tem 3 variações ali, você consegue. Eu só quero também fazer um comentário aqui, tá? Com relação ao que você perguntou no começo ali, que foi o que a gente acha do mercado, tá? Eu falo porque foi uma situação que eu passei que eu vi o quanto esse mercado ainda está crescendo no mundo de mapeamentos. Eu tive em Las Vegas em setembro, na Expo UAV, né, que é a maior feira de drones para mapeamento do mundo, né? E quando a gente chegava lá, tinha um mapa assim bem grande do planeta e você pegava um clipezinho e marcava lá de onde você era. E no final da feira eu bati uma foto, cara. Tinha 5 clipes no Brasil e nos Estados Unidos, Europa e China, não tinha lugar mais para pôr clipes, cara. Então, assim, eu vejo que o Brasil ele tem um potencial muito grande e tem muito a crescer ainda, porque eu vi tecnologias que me deixaram surpresos e que não estão aqui ainda, né? Com certeza vão acabar vindo, né? Então tem bastante mercado para isso, né? Maravilha. E o que que você indicaria hoje, assim, para quem está começando, a questão do custo-benefício? Ó, esse aqui com esse aplicativo para tal tamanho de área, esse aqui com tal sistema a partir de tal tamanho de área. Ah, você quer investir mais um pouquinho? Esse aqui para cima. Uhum. O custo-benefício que eu sempre passo para o pessoal, para a minha comunidade, ainda é o Mini 3, né? Obrigatoriamente, o Mini 3 ele teve o SDK liberado, só que ele só funciona em celulares Android. Então, você obrigatoriamente tem que ter um controle sem tela, né?
Então, hoje, se você compra o kit do Mini 3 com as baterias Plus, você consegue mapear áreas aí de 300 hectares com bastante facilidade, tá? Que é uma área bem considerável até, né? Agora, claro, se você tem condição de ir progredindo, você pode partir ali para um Air 3S, que eu fiz testes e gostei muito dos resultados, né? Só que é um drone bem mais caro também, então talvez aí já comece a valer a pena o cara já pular para a linha Enterprise, né? Porque se você pega o drone Link para mapear com o Mini 3 ou qualquer outro drone que seja, você vai ter uma mensalidade que você vai ter que pagar em torno aí de 100, R$ 150. Então, se você for somando isso ao longo do tempo, acaba, às vezes, compensando você comprar um drone como o Mavic 3 Enterprise, um Spectral, enfim, que vai te dar outras possibilidades, além de que ele já vem com software próprio de mapeamento, né? Então, você tem essa confiabilidade maior, né? Maravilha. Nayara, como que você vê hoje a integração desse conhecimento, né, que nós temos, que vocês todos têm, da ciência da fotogrametria, do mapeamento? Você acha que as pessoas estão usando adequadamente essa ciência ou ainda está subestimada, subexplorada? E pode complementar ainda falando qual que é a importância de um bom mapeamento para quem trabalha com pulverização com drones atualmente? Bom, eu vejo que o mapeamento se tornou tirar fotinho para muitos. Entender fotogrametria, entender que um projeto, plano altimétrico ou planimétrico, tem diferença na sobreposição, na altura. Saber que a sobreposição frontal ela pode alterar a precisão altimétrica. Então, até a escolha do aplicativo é importante. Tem aplicativo que só deixa tirar foto por tempo, disparo de foto. Só de escolher um aplicativo entre disparo de foto ou por distância, altera o resultado. Então, quando você vai pensar no projeto, na precisão em cima disso, peraí, é um projeto planimétrico ou altimétrico que eu vou fazer? Aí eu vou fazer os parâmetros de voo. Por isso que os melhores aplicativos estão dentro dos Enterprise. O DJI Pilot 2, por exemplo, ele tem muita configuração lá, inclusive disparo de foto por tempo ou distância. Por que tem distância? Porque faz total diferença. Então, assim, tem linha de otimização que não tem na Consumer. A Consumer tem seus drones ali, vários, né? Ele estava citando até os minis. Mas a gente tem que olhar também outras configurações dentro de câmera. Eu sempre digo que mapeamento não é o drone, é câmera. Então a gente tem que escolher a câmera que vai mapear e não o drone. Então tem que olhar a distância focal, abertura angular, se é grande, se é média, se é pequena. É isso que é fotogrametria. Fotogrametria é sensor. O sensor começa o cálculo do voo. E o cálculo do voo, o aplicativo está ali a resposta, mas você tem que entender como é que ele funciona. Tanto é que os aplicativos, quando você abre ele, já tem uma recomendação lá de sobreposição, 70, 60, 75, 75. Mas será que é isso que eu quero trabalhar ou eu tenho que saber qual é o projeto que eu tenho que fazer? Então tem sobreposição que você pode trabalhar 60, 40, mas não é no mesmo voo que você fez o de 70, 60, ou o tipo de voo que você vai utilizar. Então eu vejo que fotografia em si, o sensor em si, é a fotogrametria, a estereoscopia, paralaxe, esses nomes esquisitos que a gente usa lá, né? Mas é a base sim, da fotogrametria, realmente, assim, poucas pessoas aprofundam tanto para agregar realmente um mapeamento, né? E isso gera problema. Eu vejo muito problema de mapeamento. Vou falar de pulverização. Um aluno meu chegou para mim, Nayara, toma aqui essas fotografias do meu Phantom 4 Pro. Todas borradas. Ah, pode ser vento? Sim, pode ser vento. Ah, pode ser isso? Pode também. Ah, pode ser aquilo. Vamos solucionar. Aperta um botão aqui, ó. Vai lá na câmera. De novo, voltando aqui, fotogrametria sensor. Então, ele vai lá, clica nesse botãozinho aqui, depois mapeia e manda as fotos para mim novamente. Por quê? As fotografias que eu peguei primeiro do mapeamento, eu joguei no DJI Terra. Apareceu erro. Acabou. Para quem está pulverizando, acabou. E aí, vai resolver problema de câmera? Você não faz ideia qual é o problema da câmera. A primeira coisa que a gente vai pensar é ou o drone estragou ou eu não coloquei um bom planejamento de missão, coloco um outro plano de voo e executa novamente. Mas a câmera está com problema. Então, ele não sabe solucionar isso. E aí, depois que ele apertou esse botão, voltou, processou as imagens normalmente. Então, o DJI Terra, ele é um software de processamento que ele não diz o problema. Se deu problema no início, ele apresenta erro, assim, É uma né? caixa Às preta, vezes, né? ele pode até apresentar algumas coisinhas, mas é mais sutil. Então, você tem que aprofundar mais nessa área para saber e solucionar isso, né?
e saber se vai mapear com alta precisão, com baixa precisão, por conta dos obstáculos. O que está deslocado no meu mapa? Tem vários tipos de deslocamento, né? Se a base RTK está fazendo mapeamento, não. Se ela está corrigindo o drone que está fazendo mapeamento, quando eu vou colocar meu drone de pulverização em cima desse mapa, no mínimo eu tenho que deixar essa base no mesmo lugar. E tem, assim, coisas diferentes. Por exemplo, o jeito que eu ensino para deixar a base RTK para pulverização não é da mesma forma para topografia. Porque topografia, no mínimo, tem que deixar 2 horas para ter correção do PPP. Pulverização, se tiver que trocar a base de lugar, será que esse cara vai deixar 2 horas aqui, depois 2 horas no outro lugar, 2 horas no outro lugar? Não, eu vou usar PPK, né? Mas eu não sei mexer, eu só sei mexer no RTK. Então eu tento facilitar mais ainda. Eu vejo que essa integração ainda não está muito de conhecimento mesmo de quem tem a tecnologia. As pessoas realmente têm muitas dúvidas sobre isso. E isso faz o drone cair, que é uma beleza, porque mapear, demarcar a área de forma segura em cima de um mapeamento, tem que entender muito de GPS. Falar o GPS, o termo leigo, né? Para todo mundo entender. Então, assim, o GPS ali. Eu fiz preciso, com 5 centímetros. Eu fiz só com GPS de navegação, deu erro de 3 metros. Então, na hora de demarcar o obstáculo, eu tenho que considerar o erro do GPS junto. Vou deixar mais perto, vou deixar mais distante. Quanto que esse drone vai pulverizar, né, de faixa fora da aeronave, 2,5 metros, 2 metros, quanto que vai ser isso? Para saber essa demarcação e desenhar muito bem o DJI Terra. Eu vejo dessa forma aí a parte de fotogrametria e pulverização. Maravilha. Cristiano, e você? Como que você vê aí hoje a experiência do público que você atende e a importância de dominar a ciência do mapeamento e a integração? Porque eu falo que se for para pegar um radiocontrole, andar na lavoura para aplicar igual o tradicional, não faz sentido usar drone. O drone está ali para fazer mapas localizados, mapas em aplicação em taxa variável, ter uma segurança, uma acurácia. E principalmente, jogar aquilo que tem que ser jogado, né? Aplicar aquilo que tem que ser aplicado onde precisa. Que aí você vai ter economia de várias coisas nesse processo. Comenta um pouco a sua visão aí, se a galera está usando bem, se ainda tem mais oportunidade desse povo usar adequadamente o mapeamento, que eu vejo que está subutilizado ainda. Justamente. Eu vou muito na linha que a Nayara falou. Primeiro, antes de mapear, né, muita gente, qual é a altura que eu vou, tal. Primeiro é o seguinte, qual que é o seu objetivo? Eu sempre separo em agronômico e topográfico. Agronômico, quando eu quero ver planta, manchas, enfim. Topográfico, topografia, precisão. Então, o primeiro ponto é esse, né? Segundo ponto que ela falou também, que eu vou dar exemplos, né? Diariamente, tem gente que igual mandou para ela, o aluno dela mandou para mim, ó, deu um erro no processamento aqui, o que que é? Falei, cara, eu não sei o que que é. Quais parâmetros que você utilizou, que drone que você está utilizando, enfim. E é justamente isso, o drone é uma ferramenta, né? O que ele embarca que é o importante, né? E na questão de pulverização ainda tem um porém aí que a gente tem, primeiro, né? O público, isso até uma usina de cana-de-açúcar falou, né? O público, tanto de drones de mapeamento quanto de pulverização, é um público que falta um pouco de maturidade ainda, comparado com a aviação agrícola. Então, assim, tem muitas pessoas entrando no ramo, né, de pulverização, e aí a gente volta para o mapeamento, que realmente o mapeamento é o ponto-chave para se ter uma pulverização com confiança, né? Porque 90% dos drones que chegam para assistência é erro operacional ou erro de mapeamento, né? E vem muita gente fora da área, né? E quer fazer um curso de 3 dias e já sair, né, expert. Então, eu acho que realmente falta um pouco, né, dessa parte, né, de conhecimento, né? A parte de precisão, realmente, acho que o mapeamento, mesmo sem a precisão, né, RTK ou PPK, para a pulverização, veio para melhorar a confiabilidade na operação, porém tem que tomar cuidado com alguns quesitos, sabe que é um mapeamento que não tem precisão, então na hora de você poligonar os obstáculos, tem que deixar uma margem de segurança. E outra coisa
que está acontecendo muito, né, que eu vejo, muito assim, depende muito lá da parte de cintilação de sinal, da parte do GPS que a Nayara estava falando, é que, beleza, mapeei num dia, né, tem empresas que tem a frente de mapeamento e aí vai soltando as áreas para pulverização. Chega na área para pulverizar, o mapa está deslocado. Então, mesmo mapeando e mesmo poligonando os obstáculos, vai lá e o mapa está deslocado, o cara não retifica o mapa ali no momento da pulverização, e aí causa os acidentes. Então, acho que ainda falta maturidade nos dois ambientes, no ambiente de pulverização e no ambiente de mapeamento. Tá? Até mesmo a gente sente o seguinte, quando a gente está no curso de mapeamento, né, para essas pessoas que estão adquirindo o drone de pulverização, na hora que você vai lá para os aplicativos de plano de voo, né, fotogrametria justamente é isso, é tamanho de pixel da imagem, né, que tem a ver com a configuração da câmera, distância focal e o tamanho do pixel do terreno que você quer, que vai te dizer qual a altura de voo. Né? Então é uma continha matemática. Né? A parte de sobreposição, altura de voo, né, a gente quer, quando a gente fala em operações aeroagrícolas a campo, a gente quer fazer um bom rendimento, tá? E aí a Nayara e o Rafael pode dizer até com relação realmente aos aplicativos, né? Tem exemplos aqui que estava usando um aplicativo, né? Um celular Android, o aplicativo Drone Army, por exemplo, não estava dando certo, estava dando alguns erros, aí mudamos, por exemplo, para iOS, que é Ground Elite, e está fazendo, por exemplo, 6575, 65 75 frontal, 65 lateral, voando a 180 metros, dando um pixel de 5.1, 5.2, que para pulverização, para identificação de árvores e tudo, está indo bem. Está rendendo bem mais. Então, acho que é o que tá, além do drone, é o aplicativo de mapeamento, é o, o celular ou o tablet que está na mão ali para fazer tudo isso. Então, é um ambiente bem complexo a fotogrametria, né? Não é só voar, tirar foto e pronto, né? Tem tudo isso por trás, né? E aí acontecem os erros, e vem erros, e a gente não sabe de onde vem. E, e eu falo, preciso ver o que você fez, né? Como que você está fazendo para poder acertar esse erro. Mas realmente falta, o pessoal esquece um pouco do mapeamento quando se fala de pulverização e falta um pouco mais de estudo do pessoal, um pouquinho mais de dedicação aí na parte de mapeamento. E aí, que você poderia falar que são os principais erros que a galera comete e quais seriam as boas práticas aí para quem quer ter um bom mapa, né, com qualidade pictorial, minimizando ao máximo a questão do deslocamento? O que você traria aí? Primeiro, principais erros que a galera comete, depois dicas de boas práticas aí. Principais erros, sobreposição, né, de imagens, principalmente. Já vi gente, a sobreposição muito alta, né, aí a Nayara tá na área, o Rafael pode me falar mais, mas eu não vejo também, assim, vou colocar 80-80 que vai resolver o problema. Já vi que tem casos que não resolveu. Então, a sobreposição de imagem, a altura Você de vai voo, o criar drone que está outro utilizando, problema. vai criar outro problema. Então, você confunde o software, né? Muita informação também é ruim, não é boa. Né? Então, acho que eles estão errando muito nisso, tá? Na parte de planejamento de voo mesmo. Rafael, Bom, quanto à questão da pulverização, eu acho que vocês já falaram praticamente tudo o que seria necessário, e eu até falo, eu reforço o que a Nayara falou, sobre a questão de quem está utilizando a base, o RTK do Enterprise. Eu vejo muito erro nisso, né? E eu fico às vezes assustado, porque é o que a Nayara falou, você vai montar uma base hoje, o cara vai lá, coloca a base e sai mapeando. E no outro dia ele vai decolar o drone de mapeamento de outro ponto, para otimizar ali a questão da bateria do drone de pulverização, etc. Então você nunca está tendo uma base de dados acurada, porque você está cada vez tendo montou ali, ele está com aquela coordenada momentânea, né? Você não tem uma base fixa, uma base ajustada. Então você nunca as está criando. pessoas acham que o fato de ter uma base RTK significa que é a garantia que o voo Exato. tá. Isso, o que eu vejo muito, cara, o pessoal me perguntar pô, Rafael, eu comprei o Mavic 3 Enterprise e os caras chamam
de pirulito ali, pô, comprei com o pirulito em cima e sem base, sem nada, pô, tô feliz, tô preciso, tô acurado. Eu falo, cara, não é assim, você não tem um sistema de correção, você só tá com uma L1, L2 ali que não tá parado, né? Que nem a Nayara falou, se você ainda deixa ali um GPS parado, 2 horas, 3 horas, você vai afunilando a tua coordenada e mesmo assim você ainda tem que ajustar, né? Agora, simplesmente aquilo em cima do drone voando não vai te trazer melhores resultados, né? Então, existe pouca preparação realmente do pessoal no sentido da pulverização e eu fico com medo disso porque você pode estar entrando numa colisão, numa coisa perigosa, né? E uma coisa que eu vejo muito também, Camil, nesse sentido, é o pessoal pega, por exemplo, e faz um mapeamento para pulverização. Então, tem lá uma torre de transmissão, uma torre alta lá, com 50 metros. Então, o cara pega e ele começa a desenhar as linhas de exclusão dele, por exemplo, considerando o topo da torre, né? E esse topo ele vai estar deslocado, né? Você tem que levar em consideração a base da torre, né? O que está preso ao solo. Então, isso eu vejo muito também, né? Então, assim, são coisas que realmente me assustam, né? Agora, na relação da topografia, né, que daí já é o meu, vamos dizer assim, o que eu mais trabalho, né? Eu me assusto também porque eu falo hoje a Maps4Me ela passou dos 12 mil processamentos, né? Que já passaram pela nossa ferramenta. A gente não tem acesso a isso porque você tem leis de proteção de dados, enfim, então você não pode ficar visualizando, mas o cliente, quando tem um problema, ou ele acredita que tem um problema, ele vem nos procurar e aí a gente abre, né? Então, assim, já passaram, olha, eu acho que todos os problemas imagináveis já se passaram ali na Maps4Me, né? E dos que eu mais pontuo, ali até falando pelo Cristiano também que comentou, sobreposição é um dos maiores erros. O maior erro que eu vejo, né, principalmente o pessoal que mapeia com drones mais simples, que às vezes o cara não usa uma correção de altitude ali para você fazer acompanhamento de terreno, você acaba prejudicando a sobreposição. Quando o drone decola de um ponto baixo, você chega num ponto alto, você mata a sua sobreposição e o produto do cara fica com falhas, né? Então esse é um erro muito comum e por incrível que pareça ainda o pessoal sai se aventurando aí, o pessoal gosta de ser autodidata até para economizar dinheiro, né? O cara já liga o drone e não configura uma câmera para 4.3, deixa no 16:9, você acaba também matando aí a tua sobreposição, né? Então esses são os erros mais comuns que eu vejo ali, né? Enfim, então assim, falta muita preparação realmente, não é uma brincadeira, como a Nayara falou, e também existem legislações pesadas quanto a isso, né? Se a gente fosse levar ao pé da letra a legislação de mapeamento, a gente nem poderia estar fazendo um mapeamento para pulverização, né? Você tem ali as normas que te vetam isso, né? Então é um assunto bem delicado mesmo, viu? Justamente o Elias falou assim, os softwares como o DJI-Terra e o Pix4D são programas que cospem um mapa, né? Nós que gostamos de manipular os dados, Uhum. fazer nuvens de pontos, limpeza, filtragem, você não tem muito o que fazer. É 2 cliques, o trem cospe, você não consegue fazer correção radiométrica, fazer nada, nada, nada. É. Mas é o que o povo está usando, né? Eu posso falar, tá, Milon, até falar contra a minha empresa mesmo, né? Eu tenho uma empresa de processamento de imagens em nuvem, né? Então eu falo, tanto que no meu curso eu ensino a pessoa a processar, porque realmente eu também gosto, eu gosto de mexer, eu gosto de classificar ponto, cara, eu sou apaixonado por isso. Mas um processamento em nuvem você não tem como você estar fazendo essas, vamos dizer assim, essas manipulações aí que vão te trazer melhores resultados, né? Então, assim, o processamento em nuvem, ele é muito procurado, ele é muito ágil para quem não tem um software de processamento, para quem não tem tempo, para quem não tem uma máquina potente, ele sim ajuda muito, né? Mas em certos pontos também, eu acredito que realmente a pessoa aprender a fazer o processamento, ela vai levar ele a não cometer certos erros na hora do voo, na hora do planejamento, tá? O Cara, processamento, falando desse cuspir aí, né? Eu falo que os softwares de processamento são fornos. Você sabe a receita que você vai fazer. Se você não sabe, compra qualquer coisa no mercado, junta tudo, coloca numa forma e coloca lá dentro. Vai sair alguma coisa. Só que ele, principalmente os softwares de topografia, que foram para a topografia primeiro, né? Eles entregam relatórios. E esses relatórios não são lidos, esses Isso. relatórios não são interpretados, eles são ignorados. E lá está o segredo do mapeamento. Pós-voo.
Na real, vou até justamente. fazer um comentário, não sei se você, nos teus cursos, mas eu vejo que, por exemplo, na minha ferramenta, ou no meu curso mesmo, a aula onde eu ensino a interpretar um relatório, ela é a aula menos assistida, Sim, né? quando eu vou falar sobre relatório, lá tem os coeficientes de calibração de câmera. Ninguém quer nem olhar para isso. Eu falei, Não opa, quero. quando daqui 2 anos, quando você comprou seu drone, 2 anos que você está usando ele, você vai voltar para mim. E é por conta desse ícone aqui, ó, coeficientes de correção de câmera. Quando a gente fala de distorção de lente descentrada, é um nome esquisito, sim, mas lá na frente volta porque você vai tirar as fotografias, vai jogar no software e ele vai cuspir alguma coisa que você não vai dar para usar. Ou ele nem vai fazer. É justamente, e é o fenômeno que já aconteceu com a agricultura de precisão, que era os mapinha coloridos, né? Então o cara compra o Mavic 3 multispectral, processa no terra, então efeito colmeia, não tem uma sobreposição adequada, distorção de índice. Aí o cara entrega e fala assim, ó, tá aí, taxa variável. Mas ele não sabe que o software não tem aquele critério, aquela análise. Então muita coisa tem que evoluir. Só que eu vejo que as pessoas, duas coisas aconteceram. Uma que a tecnologia está evoluindo muito, melhorando muita coisa, e o algoritmo tem tomado conta de muita coisa, e outra que as pessoas são meio preguiçosas, elas querem só receita de bolo, né? Aí vai lá, joga lá o 75 que tá já no aplicativo, manda voar e boa. Até É, mesmo porque eu conheço algumas empresas de pulverização por exemplo, eles estão em duas usinas. E aí vem a turma mapeando e soltando a área. O negócio é soltar a área para pulverização. É. Quando o cara chega para pulverizar, tem que estar com o ortomosaico lá né, pronto, processado. Né? Então é meta, né? Correria. Todo mundo vive na correria. E esse mapeamento para pulverização, eu adoro fazer ele de manhã ou de tarde. O contrário da topografia sem sol. Adoro com sol. para ver a sombra das árvores e Mu- dos. Na época da seca, que tem as árvores que caíram as Uhum. folhas, camufla tudo. Teve um dia que eu estava processando a JTT, tinha que marcar uma área para uma empresa. Falei, nossa, mas que sombra é essa? De onde surgiu essa sombra? Aí fui no pé da sombra, uma árvore. Sabe quando tem um animal no meio de uma imagem e alguém Camuflado. fala assim, procure o animal, aí você não encontra, aí depois que você encontra, você fica nítido ali que realmente tem um objeto. Então eu gosto de sombra por conta disso, né? Facilita bastante, porque mapeou, demarcou a área ali que tem um obstáculo, e lá na frente, se eu não demarquei, a culpa é de quem? Minha ou de quem estava pilotando? Normalmente a culpa é sempre do piloto, né? Mas Sabe uma recomendaçãozinha que eu falo para quem processa, eu vou processar para turma de pulverização. Vai lá no Google. Porque aqui no interior de São Paulo tem muito aqueles coqueiros que perde a folha, você não vê ele no vertomotor. Uhum. Vai lá no Google, vai lá na reguinha e volta No em imagens tempo. anteriores. Opa, tinha uma árvore aqui não tem. Já aconteceu isso. Uhum. Tinha, mas não é que não estava ali no ortomosaico, é que tinha caído as folhas. Aí foi lá, deu um zoom, ó, realmente tinha um obstáculo ali que não estava vendo. Então, pega, dá uma olhada no mapa de satélite, em imagens de anos anteriores, para ver se realmente foi tirar aquela árvore dali ou ela está ali sem galho, sem folha, porque é batata, né? Uhum. Os radares, o T100 da vida aí que estão lançando já na China, parece que o radar melhorou tudo, pega até fio. Mas os que a gente tem hoje no Brasil Ele não identifica, não. literalmente pega o fio, né? Porque o T100 ele vai vir com o LiDAR, né? Aham. Que é a mesma que tem no, mesmo assim, não nas devidas proporções, mas é o que tem no Air 3S hoje, né? é a Então aí varredura, você, né? daí ele consegue realmente ver cabos e etc, né? Porque são muitos e muitos disparos de laser ali, E, então, com certeza um ou outro vai rebater num cabo e vai te retornar ali uma posição fixa, né? e Ó, falando em LiDAR, se o Tamo não me permite, e aí o pessoal da topografia, nós estamos com dois experts de topografia, eu nunca trabalhei com LiDAR, mas já surgiu pessoas perguntando, pessoas de outra área, na verdade, pessoas que eu conheci os meus que trabalham na parte de placa solar. E multinacionais que fazem aquelas usinas gigantes. Uhum, E eles estão fazendo a topografia LiDAR antes de abrir a área, né, com o mato fechado ainda, aí faz depois de abrir a área e depois de pronto o projeto. Estão usando o LiDAR, né? Eu não tenho uhum. experiência sobre o LiDAR,
utilizando drones com LiDAR para levantamento topográfico, aí até mesmo antes de abrir a área, para ver como que é a área, para tomar uma decisão, se Sim. coloca a usina solar ali ou não. Eu É, trabalhei com LiDAR, desculpa, Tammy, eu trabalhei com LiDAR, já faz muitos anos que eu trabalho com LiDAR dos aviões, né? Então, assim, realmente a gente faz o voo LiDAR pré-projeto. Você já faz ele para você poder ter o projeto, porque daí você vai ter ali todo o perfil de terreno com uma perfeição, né? Você não está aplicando mais estereoscopia, né? Você está trabalhando com uma superfície realmente real, né? Claro que com as devidas correções também posicionais, né? Então facilita muito para quem trabalha com projetos, né? justamente. Mas lembrando que todo incremento em tecnologia tem um custo financeiro, tem um custo computacional, né? Quando a gente exagera na sobreposição, a gente vai ter muitas fotos, consequentemente vai ter que ter uma máquina mais potente ou mais tempo de processamento, e muitas vezes as pessoas não levam isso em consideração. Se pegar um Mavic 3 multispectral e pôr ele para mapear 100 hectares, ele lota o cartão de memória como se fosse, né? Então, depois para você processar isso, o banco de dados, tudo isso tem um custo computacional, tem um custo de armazenamento, tem um custo de processamento, e a gente sempre tem que estar buscando o mínimo ótimo, né? O trade-off ali de qualidade, de, enfim, de informação. E as pessoas têm que entender o porquê usar o drone, né? Que às vezes o cara fala assim, eu tenho um multispectral, mas, cara, em 80% dos casos, a RGB vai te atender, especialmente para nós que queremos demarcar obstáculos e tudo mais. Então, pô, voar um pouco mais alto e testando a sobreposição, dependendo da homogeneidade da cobertura que estiver mapeando, a gente pode abrir um pouco mais ou fechar um pouco mais. E esses conceitos da fotogrametria, que eu vejo que muitas vezes não são tão explorados por quem está usando, né? Mas eu queria perguntar mais uma rodada aí de pergunta. Seguinte, hoje a gente, falando de pulverização, a gente tem fechamento de mapa com rádio controle, fechamento de mapa com o próprio drone de pulverização, aí existem variáveis para essas metodologias. É, usar o drone de mapeamento, que é, na minha opinião, é a mais segura, a mais assertiva, e tem outras que a galera usa. Na opinião de vocês, qual é a vantagem do drone de mapeamento perante as demais, pensando em agilidade, segurança, informações, enfim? Percorrer a área em menos tempo, com certeza, é o mais rápido. Se pensar no retículo, fazer pelo rádio controle com retículo, você vai ter um custo mais alto, vai ter que levar a aeronave para lá. Mapear com drone agrícola é rápido, então depende muito do piloto. Se é um piloto que é iniciante, pelo retículo ali não é interessante. Ele tem o maior risco de bater essa aeronave, às vezes ele ainda não tem aquela confiança para pilotar, né? Se é um cara que pilota muito bem, vai rápido. Então, para quem está iniciando as novas empresas aí, eu vejo que pensar em segurança, a melhor segurança de todos, da melhor forma de fechamento de mapa, é o mapeamento sim com outra aeronave. Até porque o drone agrícola ele vai tirar aí, ele vai mapear 13,3 hectares, né? Se eu não me engano, é 13,3 por voo. Então, para que eu vou arriscar 150 mil voando, produzindo 3 hectares para mim, se eu posso usar um outro drone que faz pelo menos 40 hectares? E Não vou ele, nem colocar os e outros que faz 100. ele processa no próprio rádio controle, então vai mais um tempo ali. Vai pesar um pouquinho também, vai um tempo a mais. O custo alto, né? Então, eu vejo que Só faz percorrer para a RTK. área toda. Aham. Então, o custo fica bem alto em questão disso. E o mapeamento, eu falo que quem sabe mapear sabe pulverizar. O jeito que você planeja a missão para tirar as fotografias, o que acontece, o que o relevo faz nas fotografias, faz na faixa de pulverização. Então, se a pessoa entende muito bem o que é mapeamento, o que é uma faixa de voo, o que é um recobrimento de área de fotografia no terreno, ela sabe o que é um recobrimento de faixa no solo para pulverizar. Ela sabe que nunca vai planejar um voo em sentido de aclive ou declive. E que nunca vai ser só um ponto de decolagem, ainda mais se um drone não tem um radar tão bom. Por exemplo, o T-40 ele tem um delay de leitura no radar. Então, esse delay de leitura, tempo-resposta radar, o que pode acontecer se eu colocar em alta velocidade? Pode bater. Então, eu vou ter que reduzir isso, vou ter que pensar de outra forma. Já com o T-50 de outra maneira, vieram 2 radares, então veio uma leitura melhor de solo.
mas entendendo o que acontece com uma faixa de pulverização, você entende muito bem de mapeamento, consegue aprender com menos risco aí mapeando e depois levar esse conhecimento para pulverização e pulverizar de forma mais segura. Então, eu vejo que a melhor forma, sim, é o mapeamento. Apesar de ser pouco utilizada. Acho que os 20% apenas deve utilizar isso. Vejo que tem um receio muito grande do pessoal da parte de pulverização para mapear. Só pensa, na maioria das vezes, as respostas que eu tenho é um custo a mais. Aí eu respondo sempre, se cair é um custo a mais, era o mesmo custo de comprar um drone, o outro drone. Justamente, Cristiano. Bom, na mesma linha, né? Acho que o mapeamento com drones de mapeamento é a melhor opção, né? E aí depende, né? O cara conhece a área, sabe que não tem nenhum obstáculo ali, beleza, vai lá com o controle, faz os cantos do talhão ali com o próprio controle, beleza, solta a pulverização, desde que tenha certeza que não tem obstáculo. Fazer esse com um controle, né? Com um controle. Fazer isso com o próprio drone de pulverização, não vejo sentido algum, apesar de poder tanto mapeamento quanto marcar pontos, né? Você subir o drone e marcar pontos com o próprio drone de pulverização, né? A gente sabe o custo de uma bateria e ela é por ciclo. Eu estou gastando, né? O custo de uma bateria voando ali, dá para você adquirir um drone de mapeamento e fazer com muito mais precisão. E eu já vi pessoas que eu acho que no próprio Smart Farm Web dá para você, pela imagem de satélite, fazer também alguns planejamentos ali, né? Por retículo ali na imagem de satélite. Mas aí você vai Eu já vi gente, uns 30 metros de deslocamento quase. justamente, teve uma pessoa que em uma semana derrubou o drone 2 vezes por conta disso. Então, Mais uma pode pedir música do Fantástico. então tomar cuidado. O melhor realmente é o mapeamento com um drone de mapeamento, né? Com controle é muito bom também, mas desde que É o depende, né? depende. Esse do controle. Fica muito bom desde que não tenha obstáculo, né? A gente tá aqui no interior de São Paulo é muita árvore, a área de cana é árvore, é fio passando, é linhão, é muita coisa, cara. É muita informação, então tem que, eu sempre falo, a pessoa mais importante da pulverização é quem está processando e tirando os obstáculos do caminho. Justamente. Rafa, e complementar a isso, o que que você acha assim de desenvolver um protocolo? O que que a gente faz aqui nas consultorias que a gente dá? Um primeiro investimento para de fato conhecer a área e pré-definir alguns pontos de decolagem, pouso, especialmente quando a gente está falando de proprietário rural. Então, vale a pena você deixar uma base coletando dados, fazer PPK na área inteira, processar isso no PPK, depois definir pontos de calibração para cada talhões e deixar um toquinho ali marcado que toda vez que o cara for voltar naqueles X talhões, Uhum. ele tem aquele determinado ponto de calibração. E isso vem da topografia, né? Comenta um pouco para a galera que talvez não sabe ou não conhece a importância de fazer um bom mapa acurado e também voltar aí que vocês falaram, fazer as calibrações do drone de pulverização e, se possível, obviamente, usar um RTK ali com aquela coordenada corrigida e conhecida. Uhum. É muito importante, né, Tamil? Até você comentou agora que a questão do produtor rural. Então, eu penso assim, um produtor rural, que ele tem uma área e ele comprou um drone de pulverização para que ele atenda somente a área dele, com certeza o que eu faria, e eu acho que a melhor coisa a se fazer, é realmente você criar pontos específicos dentro da sua área, aos quais você sabe que você sempre vai estar saindo dali, né, otimizando sempre, claro, acho que pensando, eu não sou muito bom de drone de pulverização, mas acho que você sempre tenta otimizar uma posição para ter uma economia de bateria, né? Então você cria, eu não sou a favor nem que coloque um toquinho, não, eu faria um marco de concreto, igual de georreferenciamento, o meu berço é o meu INCA, georreferenciamento do INCA, então eu colocaria um marco ali sim, e rastrearia com uma base, nem que você contrate um topógrafo para fazer isso, para que você não precisa ter um equipamento, você não vai mais usar ele, né? Então você cria essas bases com as coordenadas. Então sempre que você for montar a tua base do seu T40 ou enfim qualquer outro modelo que você tem, você vai lá e lança aquela coordenada ali. Então você vai dizer coordenada conhecida, então você já vai estar sempre acurado, né? Você não vai correr o risco de ter poxa, a terra não vai se deslocar, né? A árvore não vai sair andando dali. Claro que
ela pode cair, né? Que nem a Nayara falou, ela pode secar, isso às vezes ela... Enfim, né? É sempre bom o cara ter uma inspeção visual sempre que possível, né? Mas há fixação de bases dentro de uma propriedade, sim. Agora, para o pessoal que trabalha com pulverização como fonte de renda, que no caso sai pulverizando para outros, né, para terceiros, você já é uma situação um pouco mais complicada, porque às vezes você não tem a disponibilidade de ir lá, criar uma base, sair dali, processar, depois voltar com a sua base do RTK, ajustar, né? Então, assim, pouco conhecendo, eu acho que talvez o ponto de calibração seja o correto a se fazer, né? Pelo menos é o que eu vejo o pessoal praticando aqui sem riscos, sem prejuízos, né? Ou você trabalhar, por exemplo, com um equipamento que nem esse que está aqui, ó, no fundo, que é um RTX, então você tem essa correção em tempo real em qualquer lugar que você está dentro do território nacional, você tem uma coordenada ali com 2, 3 centímetros de precisão, né, de acurácia. Então, você usando um equipamento desse, você consegue coletar uma base, uma coordenada conhecida, e você pode estar usando ela depois na sua base do seu drone de pulverização, né? Maravilha. E é isso aí, turma. A gente já está caminhando para o final. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, o Judson, o Paulo Estevam aqui de Sinop, o Elias, o Agadir que vai estar com a gente agora na próxima live, o Vitor, a Ju, o Flávio, o Carlos, o Júnior, o Maurício, o Eduardo, o George, galera nos acompanhando aí. Eu vou interromper aqui os comentários para a gente poder fazer um print. Dá um sorrisão aí, todo mundo. Maravilha. E vocês também, quem estiver acompanhando a nossa live, pode marcar a gente lá nas redes sociais, que a gente vai repostar. Foi um prazer muito grande estar aqui conversando sobre esse assunto que eu amo, que eu sou apaixonado. Considero vocês, sem sombra de dúvida, um dos melhores especialistas na área. Obviamente, tem outras pessoas que falam sobre o assunto, mas eu acompanho, todos vocês geram conteúdos, dão treinamento, vivem isso, então é muito importante e eu fiz questão de convidá-los. Eu fiquei muito feliz de tê-los aqui comigo. Então, eu quero convidar a fazer as considerações finais e também deixar as redes sociais, site, Instagram, WhatsApp, quem quiser contratar o serviço ou o trabalho de vocês, fique à vontade, o espaço é de vocês, seguindo essa ordem aí, Nayara, Cristiane e Rafael. Agradecer pelo convite. É muito bom falar dessa área. Acho que o olho brilha toda vez que eu falo de mapeamento. Já escutei isso bastante dos meus alunos. E eu acho que realmente toda vez que eu falo com muita vontade, né? Muito querer sobre essa área aí, mostrar para o mundo o que é fotogrametria. Eu acho que isso vai continuar por muitos anos, se Deus quiser. Então, um prazer conhecê-los também, rapazes. Não os conhecia, agora conheço, sei que vocês trabalham com isso também, é interessante, é bom ter pessoas assim também trabalhando na área. O mundo não é só para um, né? O mercado é para todos. Deixar aqui então minhas redes sociais. A minha que é Nayara_GS, que fala sobre mapeamento. Abordo sempre dicas de mapeamento, dificuldades pessoal em campo, vendo cursos de mapeamento nesse Instagram. E a @droneagrofarm também, que é a minha empresa de treinamento para pulverização e mapeamento, para pulverização agrícola. Maravilha. Bom, queria agradecer o convite mais uma vez, Tâmara. É uma honra estar aqui com grandes nomes aí do mapeamento, tá? Que fazem um belo trabalho nas redes sociais. Eu acho que essa é a ideia, é expandir o conhecimento para todo mundo, né? Saiba, corra atrás, evolua com os equipamentos, evolua com o conhecimento. Então, muito obrigado, é uma honra estar com vocês aqui, tá? Minha rede social é Cristiano Zerbato, tá? Lá eu mostro bastante do meu trabalho também, né? Ultimamente mais voltado para a pulverização, mas é um ambiente muito gostoso, né? Agora a Nara falou, brilha os olhos, né? Eu acho que quando a gente trabalha com o que gosta, a gente, domingo à noite, já quer que chegue segunda para mexer com o equipamento, que é bem legal, né? É gostoso de trabalhar, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado, fico à disposição, tá? E é isso, vamos evoluindo juntos aí. Maravilha. Tá, Milão, agradeço o convite mais uma vez. Foi uma satisfação conhecê-los, né? A gente não teve contato ainda, então já estou seguindo vocês. Vamos continuar aí. Se possível, a gente batendo papo, sempre que precisar, a gente vai estar disponível. É um prazer sempre ajudar. Com a gente falar do que a gente gosta é uma delícia, né?
Também vou deixar minhas redes sociais, @maps4me, né? Que seria o meu Instagram e YouTube, então é Maps4me. E o meu site é o www.maps4me.com.br. Lá você vai ter acesso aos cursos, a ferramenta de processamento. Então, basicamente, toda a informação está lá no site, tá? Maravilha. Turma, essa live vai ficar gravada. Eu vou marcar todos os nossos convidados em collab também. Então vai aparecer lá no Instagram deles. Se você perdeu, volta lá, assiste o replay, que tá maravilhosa. Se você quer aprender um pouco mais, se você não é da minha audiência, veio por algum dos nossos convidados, siga lá no Instagram, @Tamilon. Vai ser um prazer muito grande ter você como inscrito. Lá no nosso canal também, toda terça e toda quinta tem vídeo novo falando sobre várias tecnologias voltadas ao mundo dos drones agrícolas, mapeamento, pulverização. E lá no link da minha bio tem uma oportunidade para você se inscrever na imersão drone agrícola do mapeamento à pulverização, que vão ser 4 lives ao vivo lá no meu canal do YouTube, onde eu vou falar sobre métodos de mapeamento, processamento, integração de mapas com drones da DJI e da Shag. Então vai ser uma oportunidade muito legal da gente aprender um pouco, trocar experiência lá no canal do YouTube. Então é só lá no link da bio, se inscrever, é gratuito, vai ser muito legal, beleza? Turma, grande abraço, fiquem com Deus, mais uma vez obrigado pela participação de vocês. Um abraço, até Obrigado. mais. Um abraço. Um Tchau, tchau. abraço.